Eu quero convidá-los a deixarem suas Bíblias abertas no Salmo 19. É o salmo que nós lemos na parte da adoração da nossa liturgia. E à luz desse salmo eu quero fazer algumas considerações importantes, tanto para os adultos como para as crianças também. As crianças participarão desse momento. Serei breve, mas espero que essa palavra fale profundamente aos nossos corações. A mensagem, a palavra de Deus já falou. Quando o salmo foi lido, era Deus falando aos nossos corações. E a minha expectativa é que a mensagem ache lugar nos nossos corações. Eu quero fazer 3 considerações à luz do Salmo 19. A primeira consideração está aí do versículo 1 até o versículo 6, em que o salmista expressa a revelação geral de Deus. A revelação geral, por meio da natureza, por meio das coisas que foram criadas. O versículo 1, ele faz uma síntese, onde nós encontramos as placas de sinalização da existência de um ser inteligente, todo-poderoso, eterno, atemporal, que criou todas as coisas. Nós encontramos essas placas de sinalização. Naquele tempo ele tinha o limite, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se fosse nos nossos dias, o salmista poderia dizer: o universo, de alguma maneira, proclama a glória de Deus. O curioso é que quanto mais o homem explora o que há fora do planeta, mais o homem percebe que existe um Deus, um ser grande que criou todas as coisas. Eu estava vendo essa semana uma curiosidade, que nos céus existem bilhões não sei se bilhões, mas incontáveis estrelas. Estrelas que morrem, e uma das maiores estrelas que existem tem cerca de 7 quatrilhões de tamanho maior do que a Terra. Ou seja, a Terra não é nada. Os cientistas chegaram à conclusão que no universo existem mais estrelas do que os grãos de areia que existem no mundo todo, seja no deserto, seja na praia, em qualquer lugar do planeta. Eles chegaram a essa conclusão. Ou seja, é impossível contar as estrelas que existem no universo, de modo que eles têm chegado a uma conclusão que o universo é meio que infinito, porque eles ainda não conseguiram chegar na parte final do universo. Então, na concepção científica, é infinito. E veja que naquele tempo, Davi olha para os céus, não havia avião, não havia recursos para se alcançar os céus, o homem ainda sonhava em voar, alguns ainda sonham em voar, sem avião, sem nada, mas os céus eram o limite para essa glória de Deus. Ele diz que os céus são placas de sinalização da existência deste Deus. Ele vai falar no versículo 2 que um dia discursa a outro dia, ou seja, um dia é um ensaio para o outro dia, vai ocorrer outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, ou seja, ao longo de todo aquele dia, nós podemos nos deparar com as belezas da criação e ficar a nos indagar: que maravilha, que bênção, que cuidado, que detalhe. Eu sempre ressalto que em Brasília nós temos uma árvore que chama muita atenção, aqueles que conseguem na sua correria parar e olhar, realmente é belíssima, né? Que ela realmente floresce e de repente as folhas caem todas de uma vez, que é o ipê amarelo, o ipê roxo, muito bonita a árvore, e aquilo dali é apenas uma beleza exuberante, poderia ficar mais tempo, mas passa boa parte do ano ali, sem muitas folhas, e quando ela floresce, e vem toda aquela beleza, nós percebemos que alguém está cuidando daquela árvore, é Deus. Então, esse salmo nos mostra, irmãos, que a criação
tem placas de sinalização que apontam para a existência de um ser todo-poderoso. Os filósofos vão chamar de primeiro motor, alguns vão chamar de design inteligente, vão ser inteligente porque somos seres inteligentes, então não viemos de uma ameba e com evolução de bilhões de anos, somos seres inteligentes, complexos. Então, toda essa criação revela a existência de um Deus, mas ela por si só não é suficiente para promover a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Por isso que o Salmo continua. Versículo 7 até o versículo 10, ele vai falar sobre a revelação especial de Deus. E essa revelação especial de Deus, em poucas palavras, o salmista diz que está na lei do Senhor, está na sua palavra. Eu gosto muito da ilustração que nos fala que a Bíblia é o manual de instruções de Deus sobre a nossa vida e sobre a criação, como temos de lidar com essa boa criação de Deus. E daí o salmista parece que não tem nada a ver. Parece que o versículo 7 quebra essa narrativa dessa exuberância do poder, da majestade, dos atributos de Deus por meio da sua criação. E daí ele começa: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele está falando da palavra, das Escrituras, do livro santo. E ele fala que o testemunho do Senhor que está nessa palavra é fiel. Aqui tem algumas observações importantes na revelação especial. O testemunho do Senhor é fiel. Estamos aí finalizamos praticamente o primeiro turno, muitos estão ansiosos para saber o resultado, que todo mundo já sabe, mas muitos querem constatar, comprovar. Mas, irmãos, a grande dificuldade que eu particularmente encontrei, estou falando de mim, até hoje eu estava meio em dúvida quanto a senador. Eu acho que muita gente tem senador, e quando tem 2 senadores, aí que veio o desespero, né? Mas a maior dificuldade que eu encontrei não foi tanto com os projetos, que são exuberantes, que prometem muito. A maior dificuldade, irmãos, confesso, que eu encontrei nesse primeiro turno, nessa campanha, foi encontrar lealdade, transparência, verdade. Há certos candidatos que, quando eu olhava nos debates, eu dizia: é um político profissional. É um político profissional, ele foi treinado para debater, para prometer. Mas a indagação que existia, mas que existe será que esse candidato é leal àquilo que ele prometeu, àquilo que ele entrou como projeto no TSE? Porque eles entram com projeto. Será que ele vai ser leal ao que ele mesmo escreveu, ao que ele mesmo prometeu? Veja que quando o salmista deixa de olhar as placas de sinalizações e olha para a revelação especial, ele diz, versículo 7, que o testemunho do Senhor é fiel. Ou seja, em Deus nós podemos confiar. Todas as palavras que ele disse, de fato, irão acontecer como ele falou. Então, esse salmo, irmãos, assim, nos fala sobre a criação. Esse salmo nos fala sobre o estado em que nós nos encontramos de pecado. Aqui no versículo 12, ele fala o que fazer com essa revelação especial de Deus. Ou seja, o nosso estado de limitação, o nosso estado de queda, pecaminoso. Mas o salmo fala também de redenção, que é exatamente o que as crianças vão cantar hoje à noite. As crianças vão falar sobre a boa criação de Deus na cantata, elas vão falar sobre o estado de pecado em que a criação se encontra hoje. As crianças vão falar também da redenção que nós encontramos na pessoa de Cristo, que é o cumprimento perfeito de toda a palavra de Deus, o cumprimento cabal das promessas de Deus. E as crianças falarão também de consumação, uma expectativa exultante no Senhor. Então esse salmo nos fala sobre essa revelação geral, a revelação especial,
E essas questões não são novidades para nós. Muitos poderiam dizer, o pastor está chovendo no molhado. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Eu consigo perceber a boa mão de Deus provendo a sua criação, mantendo a sua criação. Eu sei que a Bíblia realmente é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mas a minha reflexão essa noite, a igreja, e eu não sei se os irmãos perceberam isso, todos os pastores que passaram aqui unânimes, trouxeram uma mensagem à igreja, que nós precisamos viver esse evangelho. O salmista, do versículo 11 até o final do salmo, ele diz o que fazer com essa revelação especial. Uma vez que nós fomos alcançados, e daí ele diz o que fazer. Por esta revelação especial nós somos admoestados. Por esta revelação especial, nós somos compelidos a estarmos mais próximos do Senhor. Por essa revelação especial, nós somos afastados da soberba de achar que somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que os outros. Nós somos mais agraciados do que os outros. O pastor que veio no aniversário da igreja, o pastor que esteve hoje de manhã, outros pastores que passaram, nos exortaram a realmente buscarmos mais ao Senhor. Por mecanismos simples, a leitura da Bíblia, a oração, ou seja, buscar a presença de Deus constantemente no nosso andar, no nosso viver diário. E veja que o salmista fecha o salmo, versículo 14, nós vamos ler juntos. Leamos juntos, versículo 14 do salmo 19. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é a oração do salmista. Era Davi. Davi era um homem de profunda intimidade com Deus, andava com Deus. Davi foi um homem que experimentou na sua caminhada profundo arrependimento pelos desatinos, pelos pecados que ele cometera, especialmente no episódio e os desdobramentos desse episódio do adultério cometido com Batseba. Davi se arrependeu amargamente. Então Davi era um homem que andava com Deus. E ele fecha esse salmo depois de vislumbrar a boa criação de Deus, depois de perceber que essa lei, a palavra de Deus, é a única verdade que nós temos de nos agarrar, de nos prender a ela e reputá-la como algo mais precioso das nossas vidas. Davi fecha o salmo dizendo: Senhor, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, a palavra que eu quero deixar essa noite no aniversário das nossas crianças, da UCP, é que nós temos de ter uma vida realmente cheia de Deus, transbordar a Deus para todos os lados. Os filhos têm de olhar para os pais e ver Cristo, ver Deus. Transmitir às crianças os valores deste reino de Deus. E não há ninguém no mundo que seja, digamos assim, super crente. Isso vai acontecer alimentando a nossa vida com esses meios de graça. Oração, leitura da Bíblia, tratando as situações mais ordinárias do dia a dia, à luz das Escrituras. Aí sim, nós não vamos poder orar como Davi, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que ao ouvirmos essa cantata pelas crianças hoje à noite, sejamos levados a essa profunda reflexão, que estejamos com os nossos olhos atentos à redenção, à consumação de todas as coisas, que nós não temos mais tempo a perder com as coisas deste mundo, mas nos apegarmos mais a Deus. Queremos um país diferente, queremos uma família diferente, queremos uma cidade diferente, um casamento diferente, filhos diferentes, uma igreja diferente. Precisamos estar diante do nosso Deus. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações
essa noite.